Olá! Hoje você acompanha um programa especial sobre tudo o que ocorreu nas últimas semanas e que resultou na manutenção do preço da tarifa de ônibus em R$ 2,70. O Conexões vai fazer um histórico desde a primeira manifestação da Frente de Luta contra o aumento da passagem. Você acompanha matérias especiais sobre o tema e também duas entrevistas. Uma com Rosânia Nunes, que é assessora-geral do Procon Goiás, e outra com Gabriel, que é um dos integrantes da Frente de Luta. Mas antes disso, você também acompanha... Qual que é a grande relevância da feira? Que divulga o trabalho dos agricultores e das agricultoras. Qual que é a atribuição de um político, um vereador, um deputado federal e um deputado estadual? Nada melhor para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro do que comemorar o avanço das produções cinematográficas no Brasil. Com o aumento do número de construções no estado e no país, cada vez mais as indústrias construtoras estão preocupadas com a preservação ambiental. O Conexões de hoje começa trazendo um balanço sobre a Agrocentro-Oeste Familiar, realizada na Universidade Federal de Goiás. A 11ª edição da Agrocentro-Oeste Familiar ocorreu de 12 a 15 de junho no Centro de Eventos da UFG, que fica no campus Samambaia. Pelo local passaram cerca de 12 mil pessoas nos 4 dias do evento. Os visitantes puderam conferir uma feira com produtos alimentícios e também artesanais. A organização da feira, a gente tem um cuidado de chamar o máximo de cooperativas e associações para virem expor aqui na feira. Lógico que há limitação com relação ao espaço físico, mas, por exemplo, este ano todos aqueles que se mostraram interessados vieram, foram convidados e tem stand, garantido para os agricultores e as agricultoras. Qual que é a grande relevância da feira? Que divulga o trabalho dos agricultores e das agricultoras, o artesanato, os produtos beneficiados que são feitos, produtos também que são cultivados nas propriedades dos que compõem as associações e cooperativas. Aqui é como uma grande vitrine do estado de Goiás e do Centro-Oeste, uma vez que esse ano a feira está contando com delegação de Araguari, Minas Gerais, também de São Paulo, do Pará, Então nós estamos com visitantes de outros estados também. A Agrocentro-Oeste já é considerada tradicional na região e é realizada desde o ano 2000. A partir de 2005, as atenções foram voltadas para a agricultura familiar, que gera renda de cerca de R$ 1 bilhão por ano e emprega mais de 200 mil pessoas no estado, segundo dados do IBGE. A partir do ano passado, o adjetivo familiar foi acrescido ao nome da feira. Segundo a organização do evento, a Agrocentro-Oeste tem como principal objetivo ressaltar a importância das famílias agricultoras tradicionais e assentadas para a segurança alimentar do país e para a geração de emprego e renda em Goiás. O tema de destaque na programação da feira, tanto nos seminários quanto nos cursos realizados, foi o tema da comercialização. Esse tema ele foi tanto trabalhado nos seminários e nos cursos, como também na rodada de negócio, na rodada de serviços promovidos pelo SEBRAE e pelo GEPAF Empresa. E durante toda a feira, esses temas que foram trabalhados foram justamente temas escolhidos pelos próprios agricultores e agricultoras familiares em reuniões anteriores. Então, e a resposta do público à participação foi assim, a gente está bem feliz com relação a isso, que realmente os cursos e seminários conseguiram alcançar o objetivo de divulgar a informação, de debater as políticas públicas da área da agricultura familiar e a questão do acesso aos mercados. E no Conexão Cidadã de hoje, você fica sabendo mais quais são as esferas de atribuições políticas na democracia brasileira. No Brasil, quando a gente quer saber qual que é a atribuição de um político, um vereador, um deputado federal e um deputado estadual, a gente procura um livro, e esse livro se chama Constituição da República. Lá está escrito que todo um conjunto de atribuições diz respeito ao município. Diz a Constituição que, por exemplo, o interesse local, em alguns aspectos a educação, em alguns aspectos o meio ambiente, são competências ou dizem respeito ao município. Outras atribuições são da chamada União, portanto, senadores e deputados federais. O câmbio, a moeda, o que pode ou não ser crime no nosso país, as Forças Armadas, a legislação geral sobre os tributos, tudo isso é competência, então, de deputado federal e de senador. E tudo aquilo que não for, segundo a Constituição, competência do município ou da União, aquilo que sobra, portanto, o que é residual, fica para os estados. Sempre que a gente tiver alguma dúvida, portanto, tem esse livrinho chamado Constituição,
que vai dizer o que cada político pode fazer. Por exemplo, se um vereador disser "eu quero que tal conduta passe a ser crime", ele provavelmente não está dizendo a verdade, porque não é competência de um vereador legislar sobre o que é crime e o que não é crime. Se, por outro lado, um senador disser "eu vou mudar o nome da rua em tal bairro de Goiânia para tal", ele provavelmente não está dizendo a verdade, porque nome de rua é atribuição do vereador. Para saber mais, a Constituição explica direitinho o que cada um deve fazer. Ainda hoje, o Conexões faz um histórico de tudo o que ocorreu nas últimas semanas e que levou a Prefeitura e o Governo Estadual a não aumentarem a passagem de ônibus. O programa conversa com a assessora-geral do Procon Goiás e também com o integrante da Frente de Luta contra o aumento da passagem. E no próximo bloco você acompanha a matéria sobre as patentes verdes e também uma matéria especial sobre o Dia do Cinema Brasileiro. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. O Conexões já está de volta. Na última quarta-feira, dia 19 de junho, foi comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. E por isso, o programa de hoje traz uma reportagem especial sobre o tema. Nada melhor para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro do que comemorar o avanço das produções cinematográficas no Brasil. Depois de muitos percalços, o cinema nacional está passando por uma fase de consolidação, já que cada vez mais pessoas têm ido às salas de exibição para ver produções nacionais. E cada vez mais filmes são reconhecidos mundialmente. Segundo dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, entre os anos de 2009 e 2012, houve crescimento de 30% nos ingressos vendidos e de 66% na renda bruta das salas de exibição no país. No mesmo período, a arrecadação dos títulos brasileiros teve um crescimento de 20%. Em Goiás, a produção cinematográfica também vem crescendo nos últimos anos e se consolidando por meio de produtoras audiovisuais e de festivais, como é o caso do Festival Internacional do Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Você tá querendo furar meu olho, mano? Relaxa, eu tô te zoando, velho. Será que você não tá vendo carnaval? A TV UFG tem uma programação especial para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro. Neste sábado e domingo, você vai poder assistir a vários filmes nacionais. E agora você acompanha as dicas de eventos culturais e acadêmicos no Conexão Urbana. De segunda a sexta-feira, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG realiza o curso de Metodologia Dalcroze, técnica que promove a integração da melodia musical com a expressão corporal. O público esperado é de músicos, instrumentistas, bailarinos, atores, cantores e demais interessados. Mais informações no site www.emac.ufg.br. Começa na terça-feira a 12ª Semana de História, realizada na Faculdade de História da UFG. O tema de reflexão proposto para este ano é Tempo, História e Mundo da Vida. Você pode solicitar mais informações através do e-mail semanadehistoria.ufg@gmail.com. O Grupo Nós da Arte apresenta nesta segunda e terça-feira o espetáculo A Última Ceia, baseado no conto A Ceia, de Lígia Fagundes Teles. A peça será apresentada no Goiânia Ouro e conta a história de um casal que se encontra para terminar um relacionamento de 15 anos. É às 8 horas da noite. As entradas custam R$20 a inteira e R$10 a meia. Você sabe o que são as patentes verdes? É isso que a matéria da aluna da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG tenta explicar. Acompanhe e entenda melhor como estas patentes verdes podem auxiliar na preservação do meio ambiente. Com o consenso da comunidade internacional sobre a importância do desenvolvimento de tecnologias verdes no combate às mudanças climáticas, os governos nacionais também passaram a reconhecer a relevância de se conceder patentes como mecanismo para estimular a inovação verde.
São consideradas patentes verdes as tecnologias referentes a energias alternativas, transportes, conservação de energia, gerenciamento de resíduos e agricultura. E a patente verde, ela nada mais é do que agregar a esse produto um caráter sustentável. Ou seja, se eu desenvolvo um produto, o que o diferencia dos outros produtos similares é que o produto que recebe o selo de patente verde, ele é mais eficiente ambientalmente, em tese. Com o aumento do número de construções no estado e no país, cada vez mais as indústrias construtoras estão preocupadas com a preservação ambiental. As empresas construtoras tentam se adaptar e utilizam de tecnologias verdes, diminuindo o impacto ambiental e os custos gerados nos canteiros de obras. O reaproveitamento da água da chuva e de energia solar, somadas à conscientização dos trabalhadores nas obras, são diferencial na busca pela sustentabilidade. É o que explica a coordenadora de meio ambiente desta obra, Cíntia Moraes. Reaproveitando a energia solar nos chuveiros, reaproveitando a água de chuva, os materiais empregados são todos reaproveitados de outras obras. A gente busca utilizar madeiras ecológicas, o compensado de fechamento é um compensado especial, a gente reaproveita madeira, busca reaproveitar tudo que for possível para causar um menor impacto ambiental devido ao processo construtivo em si. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. No próximo bloco, Conexões começa a debater todas as questões envolvendo a tentativa de reajuste da tarifa do transporte público. Você vai entender como as manifestações populares levaram à manutenção do preço da passagem de ônibus. Primeiro, você acompanha uma entrevista com a assessora-geral do Procon Goiás, Rosânia Nunes, que vai falar sobre as planilhas apresentadas pela Companhia de Transporte Coletivo de Goiânia. É no próximo bloco, não perca! Nas últimas semanas, Goiânia acompanhou uma revolta social que há muito tempo não se via. Manifestantes reunidos pela Frente de Luta contra o aumento da passagem foram às ruas para tentar barrar mais um reajuste da tarifa. E conseguiram. O preço da passagem de ônibus permaneceu em R$ 2,70. Mas até que o objetivo fosse alcançado, muita coisa aconteceu. E é sobre tudo isso que o Conexões de hoje vai tratar. Você acompanha a partir de agora um histórico de todo o movimento. Para começar, vamos exibir uma matéria explicando passo a passo o que aconteceu desde o dia 8 de maio. E na sequência você confere uma entrevista com a assessora-geral do Procon Goiás, Rosânia Nunes, que vai falar especificamente sobre a planilha de custos da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. No dia 22 de maio, a tarifa do transporte coletivo de Goiânia foi reajustada em 11,11%, passando de R$ 2,70 para R$ 3,00. A reação dos movimentos populares começou antes mesmo da efetivação do aumento. No dia 8 de maio, estudantes secundaristas e universitários fecharam o cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera e protestaram contra o reajuste. Bem, todos os anos a passagem aqui em Goiânia ela tende a aumentar nessa época do ano, né? Então a gente dessa vez se adiantou um pouco, inclusive ao pronunciamento do aumento da passagem, e já começamos a nos mobilizar para fazer manifestações para já se antecipar mesmo ao aumento. Mais protestos ocorreram no dia 19 e 28 de maio. Os dois terminaram com a ação violenta da Polícia Militar e a depredação de terminais e ônibus pelos manifestantes. A gente fez, primeiramente, as manifestações bem pacíficas,
específicas, né? Inclusive fez audiências públicas, entrou com o PROCON, chamou o Ministério Público. A princípio isso não deu resultado, isso não aconteceu nada. A primeira vez que realmente aconteceu alguma coisa foi depois que teve essa pressão popular, inclusive de vandalismo, né, como as pessoas falam, mas que sim, foram pessoas que estavam revoltadas com o aumento, que a gente já tinha feito audiência pública, já tinha feito reunião com o PROCON e não tinha sido feito nada quanto a isso. Então as pessoas foram revoltadas lá, quebraram o ônibus sim, e sim, isso colaborou para que o processo acontecesse, para que a passagem baixasse. Na minha opinião, não teria baixado se a gente não tivesse sido radical em alguns momentos. Logo que o aumento se confirmou, o PROCON Goiás e o Ministério Público Estadual começaram a contestar a planilha de gastos apresentada pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. O percentual que é dado dentro do cálculo para combustível, que foi jogado um valor de 35% do total do custo da planilha, nós temos a avaliação que ele variaria de 20% a 22%. Há 5 anos atrás se justificava um preço desse, mas hoje não. Então esse cálculo deveria ter sido refeito. Isso pode ter um impacto na tarifa, né? Porque aí ele será, o restante desse percentual será jogado ou para mão de obra, ou para custeio, ou para outras coisas, né, que podem ter um preço menor e variar para menos o preço da tarifa. O PROCON Goiás, então, entrou com uma ação judicial contra a CMTC, alegando que o valor da tarifa era abusivo. No dia 13 de junho, por meio de uma liminar, a Justiça obrigou a companhia a retornar o valor da passagem para o preço original, R$ 2,70, até que houvesse uma decisão final. Para falar mais sobre isso, está aqui no estúdio do Conexões a assessora-geral do PROCON Goiás, Rosânia Nunes. Olá, Rosânia, muito prazer, obrigada por estar aqui no Conexões. Olá, muito prazer. É um prazer estar aqui participando do programa juntamente com vocês. Bom, Rosânia, logo que a tarifa foi reajustada para R$ 3,00, tanto o PROCON Goiás quanto o Ministério Público e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos se reuniram para discutir a tabela de reajuste apresentada pela companhia. O que levou o PROCON, também o Ministério Público, a dizer que esse reajuste aí não seria justo para a população? O que estava acontecendo que não daria o direito de aumentar para R$ 3,00? Bom, a planilha de cálculos ela foi analisada pela Gerência de Pesquisa e Cálculo do PROCON, que encontrou várias irregularidades, inclusive descumprimento do contrato, e dentre elas algumas questões técnicas, como por exemplo, o peso na composição da tarifa do combustível. O óleo diesel normalmente ele é composto na taxa de 20% e no caso da CMTC foi 35%, e também em relação à desoneração do PIS e COFINS, que não foi aplicado nessa tabela. Então houve uma redução de impostos, isso iria desonerar a CMTC e ela não deveria repassar esse custo para a população. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim, exatamente. Com o governo anunciando a desoneração do PIS e COFINS para evitar uma taxa de inflação, essa desoneração deveria ter sido repassado para o valor da tarifa e isso de fato não aconteceu. E segundo a diretoria da CMTC, ela não chegou a analisar de forma bem detalhada a planilha de cálculos, o que se concluiu que foi elevado o preço de uma forma bastante apressada. Então, em virtude disso e diante de várias reclamações, o PROCON Goiás, atendendo às suas atribuições legais previstas no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ajuizou uma ação civil pública perante o Poder Judiciário, solicitando a suspensão da tarifa de R$ 3,00 para que fosse mantido o valor de R$ 2,70 até que a CMTC apresentasse uma nova planilha detalhada da composição desses cálculos. O pedido do PROCON Goiás foi deferido pela primeira vara da Fazenda Pública Estadual, que concedeu então a redução, mantendo o valor da tarifa a R$ 2,70. Bom, e para o consumidor que comprou CityPass ou que fez a recarga da carteirinha a R$ 3,00 durante as 2 semanas, mais ou menos, que o aumento vigorou, ele pode ser ressarcido desses 30 centavos que ele pagou a mais? Sim, o juiz ele decidirá a forma de ressarcimento dos consumidores e o PROCON Goiás apenas sugeriu que fosse mantido o valor de R$ 2,70 pelo mesmo período em que perdurou o valor de R$ 3,00 para que todos os consumidores sejam ressarcidos.
Na ação civil pública, o Procon Goiás também solicitou que seja mantido o valor do cartão em passagens e não em valor em dinheiro, pois um consumidor que comprou, por exemplo, 10 viagens a R$ 2,70, com o aumento ele foi prejudicado, vez que, passando a passagem a R$ 3,00, ele não teria mais 10 viagens, e sim apenas 9 viagens. Então, o Procon Goiás, atento a essa questão, também solicitou que o juiz mantivesse o número de viagens e não o valor em dinheiro. Bom, não sei se o Procon avalia essa questão, mas muitas pessoas também reclamam que o transporte coletivo não seria de qualidade para que esse valor fosse cobrado. O Procon tem avaliado isso também, a questão da qualidade desse transporte, se o serviço que deve ser prestado pelas empresas de ônibus, pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, está sendo realmente dado à população? Sim, nós realmente avaliamos a qualidade dos serviços prestados e se esse reajuste corresponde à melhoria na prestação desses serviços. E até o momento nós não constatamos melhoria na qualidade dos serviços prestados pela agência. Bom, Rosânia, para finalizar, na verdade seria mais uma opinião sua. Você acredita que a mobilização que aconteceu tanto nas redes sociais quanto nas ruas, muitas pessoas protestando contra esse aumento que seria injusto para a população, isso fez com que os órgãos, como o Ministério Público e o Procon Goiás também, voltassem seus olhos mais para essa realidade, para esse aumento da tarifa? Bom, eu acredito que os consumidores, os cidadãos de forma geral, eles devem sim manifestar. A manifestação é justa, nós não somos a favor do vandalismo, da quebradeira, da questão dos danos ao patrimônio público, mas a manifestação sim é importante e o Procon Goiás, ante todo o noticiário que foi divulgado, diante de todas essas manifestações e das inúmeras reclamações registradas no órgão de defesa do consumidor, nós protocolamos, então, nós ajuizamos essa ação civil pública visando garantir os direitos e defender os consumidores goianos. Uma forma de se manifestar pode ser também procurar o Procon. Sim, os consumidores que se sentirem lesados podem procurar o Procon Goiás na sede, na Rua 8, no setor central, e podem também solucionar suas dúvidas através do nosso Disque Denúncia e Orientações, o telefone 151, ou também através do nosso atendimento eletrônico no site do Procon Goiás, www.procon.gov.br. Muito obrigada, Rosânia. Conexões agradece a sua presença. Obrigada a todos. Depois da liminar que obrigou a CMTC a manter a tarifa em R$ 2,70, a companhia se reuniu com a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, o Procon Goiás e o Ministério Público Estadual para propor um novo aumento. Em votação ficou decidido que o reajuste seria de 15 centavos e a passagem seria então de R$ 2,85. No entanto, mesmo antes de uma decisão da Justiça, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e o governador de Goiás, Marconi Perillo, decidiram manter o preço original da passagem na última quarta-feira. E o Conexões continua debatendo todas as questões envolvendo o aumento e posterior manutenção do preço da passagem de ônibus em Goiânia. E no próximo bloco você acompanha mais uma matéria sobre as manifestações e também uma entrevista com o Gabriel, que é integrante da Frente de Luta contra o aumento da passagem. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. As manifestações realizadas em Goiânia contra o aumento da passagem do transporte coletivo foram, sem sombra de dúvidas, as responsáveis pelo governo municipal e estadual terem mantido a tarifa de ônibus em R$ 2,70. A mobilização daqui foi uma das primeiras do país e desencadeou outros protestos em vários estados. Mesmo depois de alcançada a vitória, a Frente de Luta contra o aumento manteve a manifestação que foi marcada para a última quinta-feira. Acompanhe agora uma matéria especial sobre esta manifestação e logo na sequência uma entrevista com um dos integrantes da frente, que vai falar sobre todos os atos que foram realizados desde o dia 8 de maio e também sobre as consequências destes atos. Eram tantas as reivindicações que elas nem caberiam em um único cartaz. E pareciam não caber também em uma única manifestação.
O que era para ser o 6º protesto contra o aumento da passagem acabou tendo o foco desviado pela multidão de pessoas, que tomaram as ruas para se manifestar por muitas causas. Pela diversidade sexual, contra o governo estadual e principalmente contra a corrupção. Gente de todas as idades e de diferentes classes sociais. A maioria vestida de branco. Integrantes de movimentos sociais, juntos com pessoas que estavam indo pela primeira vez a um protesto. Muitos levaram os filhos para a festa cívica. Em busca de um Brasil melhor, né? A coisa está assim, tá muito difícil, né? E temos que buscar através de movimento pacífico, né? E é o que nós estamos fazendo, pacificamente, buscando aquilo que está perdido, né? E a senhora trouxe a neta? Trouxe a neta que tem que aprender desde pequena, né? O que é ser cidadão e buscar os direitos, né? Buscar os direitos, porque tá difícil. A multidão de cerca de 60 mil pessoas ocupou o centro de Goiânia, que já estava quase sem trânsito nenhum. A massa caminhou pacificamente com cartazes e frases de protesto pelas principais ruas da cidade, até se encontrar na Praça Cívica, sede do Poder Executivo Estadual. Mas a praça foi cívica só no nome. Centenas de militares cercaram o local e impediram a entrada dos manifestantes. Dispersas, as pessoas se dividiram por várias ruas da cidade. Um grupo organizado pela Frente de Luta contra o Aumento da Passagem se dirigiu à Assembleia Legislativa para reivindicar a melhoria do transporte público. Ao tentar invadir o local, houve confronto com a polícia. Apesar de não ter um foco de reivindicação, a manifestação na capital de Goiás mostra pelo menos uma coisa: o descontentamento da população e a vontade de expressar esse sentimento nas ruas. Primeiro, eu acho que é o despertar da democracia popular brasileira, porque o povo brasileiro jamais participou dessa maneira de qualquer realização, de qualquer transformação social, que sempre foi conduzida a partir de cima, da vertical. E esse é o momento que a gente pode repensar a democracia de fato, com a participação popular, com a transformação no sentido horizontal, com participação de todo mundo, reivindicando os seus direitos, cumprindo o seu dever de cidadão, de buscar, de lutar, né, pela execução daquilo que o Estado tem que promover, que é o bem-estar da sociedade. Para falar mais sobre as manifestações contra o aumento da passagem em Goiânia, está aqui no estúdio do Conexões o Gabriel, que é integrante da Frente de Luta contra o Aumento. Olá, Gabriel, Conexões agradece a sua presença. Olá, obrigado. Eu agradeço também o espaço para a gente expor aqui as nossas posições, expor qualquer ideia do movimento. Então, para começar, como que é articulado esse movimento, como ele surgiu e quem são as pessoas que fazem parte da frente? A frente, né, como o próprio nome diz, é um movimento muito plural. É uma estratégia de organização que envolve simplesmente várias entidades, organizações, associações e até pessoas independentes que vão lá e vão compor esse movimento. Então, nisso a gente tem vários CAs, DA, DCE, Grêmio Estudantil e também pessoas de alguns partidos políticos que ingressam, mas aí sempre a frente, lembrando que é uma coisa suprapartidária, né? A gente tem pessoas de partidos que compõem, participam e constroem o movimento, só que a frente não deixa que a sua pauta seja definida por nenhuma dessas organizações ou entidades. A pauta ela é da frente, as reivindicações são da frente como um todo. E a articulação de vocês, como é que é feita? A gente se articula principalmente por reuniões presenciais, né? A nossa organização ela é feita sim, até por um critério de segurança, né, que a gente escolheu, porque querendo ou não os meios de comunicação eles são monitoráveis, eles são facilmente rastreáveis, né? Então a gente se dá dessa forma. E aí a gente já tem também a questão que é realmente uma articulação política que acontece ali, a gente está ali discutindo política, fazendo política, e aí sempre dessa forma, né? Uma articulação plural, mas aí que a gente acaba conseguindo uma pauta centralizada, unificada. Bom, Gabriel, vocês conseguiram uma vitória grande
nesse mês de junho com o anúncio do prefeito e do governador que a tarifa seria mantida em 2,70 depois de várias manifestações que começaram antes mesmo do reajuste da tarifa. E agora, depois que essa primeira pauta, vocês alcançaram a vitória, o que mais são as reivindicações desse movimento? Isso realmente foi uma vitória muito importante para nós. Foi a primeira vez aqui em Goiânia que a gente conseguiu barrar esse aumento da forma que foi dada, né, com muita luta, com muita briga. E aí, isso aí foi só uma das nossas reivindicações. Já naquela primeira manifestação no dia 8, na Praça do Bandeirante, a gente entregou uma carta para a CMTC já com várias demandas. Entre elas era que a CDTC, que é a Câmara que delibera o aumento, que delibera a criação de novas linhas, passasse a ter uma participação dos usuários de transporte organizados em entidades e tal, que essas reuniões da CDTC fossem feitas de forma pública, e também que esse contrato fosse revisto, esse contrato que a gente identificou vários vícios nele. Então, a gente teve várias reivindicações e o aumento da tarifa era ali realmente a nossa luta imediata, né? Era a coisa imediata, o problema imediato, inclusive como forma de acumular forças. Mas aí a questão é que a gente quer realmente discutir o transporte coletivo de um sentido muito mais amplo do que simplesmente o aumento da passagem. Bom, a população se dividiu um pouco, principalmente no início das manifestações. Muita gente criticava as ações do movimento, diziam que eram violentas, que havia muito vandalismo, ônibus foram quebrados, incendiados. E, por outro lado, também havia uma crítica forte à ação da polícia em relação às manifestações. Você que esteve presente nelas, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Como é a ação desse movimento em relação também ao uso de certa violência e a ação da polícia em resposta a esse movimento? A gente é contrário ao movimento iniciar a violência, até por uma questão de segurança nossa. A gente entende que a polícia está armada, ela é treinada, ela é muito mais bem preparada e ela ainda tem grande parte da mídia ao seu favor, que vai sempre colocar eles como se estivessem certos. Então a gente incentiva as pessoas que estão na manifestação a não iniciarem nenhuma forma de violência. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que nós vamos ser passivos. A hora que a polícia vai atacar a manifestação, nós temos a nossa forma de autodefesa, nós temos a maneira de garantir a segurança da manifestação. E essa questão da violência ainda levanta outra pauta interessante, que é realmente a questão da violência que essas pessoas que estavam na manifestação vão sofrer no seu dia a dia. Nas nossas primeiras manifestações, as 5 primeiras, a grande maioria de pessoas que a gente conseguiu mobilizar foram secundaristas das escolas ali do centro. Então são pessoas que enfrentam todo dia o ônibus lotado, que enfrentam escolas precárias, as escolas públicas estaduais ali do centro de Goiânia, que enfrentam a violência da polícia todo dia nos seus bairros. Então, primeiro, é importante a gente diferenciar a violência pela violência, que é, por exemplo, inclusive o que ocorreu no Rio e em São Paulo, que viraram um carro de um trabalhador e queimaram, quebraram e saquearam a banca de revista, um monte de comércio pequeno, e uma violência realmente que ela tem um caráter político e ela tem um motivo objetivo. A gente não incentiva essa violência, a gente inclusive tenta segurar o pessoal na hora que está fazendo isso, mas a gente não precisa incentivar essa violência pelo ocorrer, porque essa violência política, que a gente chama que acontece, por exemplo, quando a pessoa vai lá e quebra um ônibus, queima um ônibus, o terminal, acontece inclusive de forma espontânea. No terminal do Padre Pelágio, praticamente todo mês, algum atraso de ônibus leva a população lá a quebrar o terminal inteiro. Então, essa violência cotidiana simplesmente desencadeia essa forma de violência. Então, a reação das pessoas contra uma agressão da polícia, ou de quebrar um banco, alguma coisa assim, a gente não incentiva, mas de certa forma a gente compreende e a gente vê que não dá para segurar realmente. A gente tenta segurar inicialmente, mas chega uma hora que realmente não dá mais. E a polícia, ela tem agido de forma violenta contra vocês? A polícia tem sim agido de forma bastante violenta contra nós. Não só da forma clara, objetiva que a gente vê, que é a bala de borracha, o cacetete, a ação organizada da polícia. Por exemplo, isso aí simplesmente a polícia afirma isso, e é verdade, que é uma questão de receber uma ordem. Tá tendo uma quebra de um ônibus, a polícia ela tem a ordem de ir lá e parar com aquilo.
Agora, tem outras formas de violência da polícia contra nós que não são ordens ou até são, só que não são mostradas. O primeiro exemplo são os policiais à paisana, que vão nas manifestações. Já teve caso de policial à paisana mostrando arma para manifestante, ameaçando bater. Outros policiais à paisana que iniciam a violência contra os seus companheiros de farda, jogando pedra, coco, incentivando as pessoas a fazerem a mesma coisa, que aí sim dá desculpa para a ação organizada da polícia. Outra coisa também é, depois que a polícia prende, os abusos que ocorrem. Isso aí não dá para afirmar de forma alguma que é uma ordem. E se for, por que isso está acontecendo? Na Praça da Bíblia, por exemplo, teve o caso de uma menina que não quis se identificar, inclusive, que um policial segurou o braço dela enquanto o outro queimou a mão dela com isqueiro, usando um álcool em gel que tinha encontrado na mochila dela. E a gente ainda teve uma denúncia de abuso sexual de policiais, homens, que teriam supostamente encostado numa menina. Ela não quis se identificar com medo. Ou ontem mesmo, na Assembleia Legislativa, que um policial teria dado teria dado vários tapas em meninas que foram presas. Então, uma coisa é a polícia afirmar que está reprimindo de forma violenta a manifestação porque recebeu a ordem de restaurar, restaurar a ordem, a paz. Outra coisa são esses tipos de violência. E aí isso sim também não tem como se justificar. Bom, na manifestação da última quinta-feira, houve um desvio aí da pauta central, que seria a questão do transporte coletivo, já que milhares de pessoas foram às ruas para protestar por outras milhares de questões, por várias questões diferentes, como corrupção, contra o governo estadual, pela diversidade sexual. Como é que vocês veem esse desvio de pauta e também a manifestação que foi realizada quinta-feira? Como vocês avaliam? A grande maioria dessas pautas, com algumas raras exceções que estavam lá, realmente são pautas justas. O problema que a gente enxerga nisso é que, primeiro, a manifestação de rua, ela é uma ferramenta que os movimentos sociais têm para conseguir o que querem. Então, a partir do momento que uma manifestação ela se torna uma manifestação por absolutamente tudo, ela, na verdade, ela não está representando muita coisa. A hora que uma manifestação está defendendo saúde, educação, contra a corrupção, contra não sei o que e tal, inclusive pautas divergentes, porque lá, por exemplo, eu vi cartazes contra a favor do aborto. Então, assim, era uma coisa muito complicada, porque você descaracteriza a mobilização e, de certa forma, você vai esterilizar o movimento como um todo. Ele vai se tornar uma coisa estéril, ingênua, que realmente é complicado. Então, não é uma questão dessas pautas serem legítimas ou não, é realmente uma questão estratégica do movimento. Inclusive, a gente avalia que essa nossa vitória foi justamente pela objetividade. A gente sempre ressaltou que sim, o problema é o aumento de 30 centavos que está ocorrendo. E aí, junto disso, tem o problema da violência policial, tem vários problemas da desigualdade social e tal. Mas o problema aqui, o que nós queremos seja resolvido, são sim os 30 centavos. E é sim o contrato que ele apresenta vários vícios, é muito problemático. É sim o transporte coletivo que está com problema. A gente precisa de mais ônibus, mais corredor de ônibus. Então, isso aí, por um lado, é bom ver essa quantidade de gente indo para as ruas, mas é complicado ver a falha na capacidade de organização que essa população está tendo. Realmente está todo mundo simplesmente indo para a rua por ir para a rua. E isso é uma coisa preocupante, que isso é uma ou outra força política que pode simplesmente pegar e bem fazer o que entender, ou manipular isso aí para levar para um determinado caminho, né? Quando você não tem uma clareza de objetivo, de determinação ali, isso se torna uma coisa que pode vir a ser perigosa. Bom, e para terminar, Gabriel, vocês estão querendo entrar agora com uma ação contra toda essa concessão do transporte coletivo em Goiânia, do processo licitatório. Por quê? Exatamente. Tem uma equipe da OAB que fez um grupo de trabalho, né, analisando esse contrato. Eles identificaram diversos vícios que tem nesse contrato que permitem os aumentos abusivos, que favorecem determinados grupos em licitação. Segunda-feira nós vamos junto com eles ao Ministério Público para a gente entrar com isso, e aí sim vai ter realmente esse esclarecimento maior sobre tudo o que está acontecendo. Bom, tá certo, Gabriel. Conexões agradece muito a sua presença aqui nesse programa. A gente agradece o espaço que foi cedido aqui, é muito importante ter esses espaços para que a gente realmente possa expor o que a gente pensa, o que está acontecendo. Obrigado.
Bom, e você também pode se expressar aqui no Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Uma ótima semana!